Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 8. Orações da Rainha Kunti e a salvação de Parakshit. Ó Gadadara, nosso reino agora está sendo marcado pelas impressões de vossos pés. Daí ele parecer belo, porém quando vós partides, ele já não será assim. Verso 40. Todas essas cidades e vilas estão florescendo sobre todos os aspectos, porque as ervas e os cereais existem em abundância. As árvores estão cheias de frutas, e os rios estão fluindo, e as colinas estão repletas de minerais, e os oceanos plenos de riqueza, e isto tudo se deve ao vosso olhar sobre ele. Repetindo. Ó Gadadara, nosso reino agora está sendo marcado pelas impressões de vossos pés. Daí ele parecer belo, porém, quando vós partides, ele já não será assim. Verso 40. Todas essas cidades e vilas estão florescendo sobre todos os aspectos, porque as ervas e os cereais existem em abundância. As árvores estão cheias de frutas, os rios estão fluindo, as colinas estão repletas de minerais e os oceanos plenos de riqueza. Isto tudo se deve ao vosso olhar sobre eles. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigada, Aline. Obrigada, Swamini, pelo sadhana. Eu vou, então, fazer a contextualização desses dois versos. Eu vou ler o sânscrito. Então, Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 8, verso 39 e 40. Om Neyam Sobhishyate Tatra Yate Danim Gadadara Vatpadair Ankita Bhati Swalakshana Vilakshita. Verso 40. Ime Janapadas Pridha Supakvaus Sadivirudha Vanadrinadiudam Vanto Hiedam Titava Vikshitai. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Shaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyaiva cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Então, aqui são os dois versos, né, que são... Esse capítulo se chama Orações da Rainha Kunti e a Salvação de Parikshit. Então, esse capítulo 8 foram orações da Rainha Kunti para poder salvar a criança que estava no feto da mãe, né, que ele ia ser assim, assassinado, né, pelo aquele Ashvadama que queria assassinar essa criança para poder parar com a continuidade dos Pandavas, né, que eram os reis piedosos que ganharam a batalha de Kurukshetra e iam continuar reinando, né, piedosamente. Então, esses dois versos são muito lindos, porque a Rainha Kunti está glorificando o fato da presença de Krishna, né, do Senhor Supremo, graças ao fato... Olha como é linda a cultura védica, né? É muito, muito refinada, muito poética, porque diz que Krishna ele apareceu na Terra, né? Ele veio pessoalmente há 5.000 anos atrás, e é ele que fala na Bhagavad Gita, né? Esse diálogo com Arjuna, ele que dirigiu a carroça né, na batalha. Então, está descrito nas escrituras que Krishna ele tem
as divindades, né, assim, sobretudo Krishna ou Vishnu, eles têm marcas nos pés, certas marcas que confirmam que ele é a suprema personalidade de Deus. Tem, assim, eu não vou falar agora porque é um outro tema, assim, bem complexo, né? Tem várias marcas. Então, as pegadas, né? As pegadas de Krishna na Terra, ele pisando, ele abençoa a Terra com o pisar dele. Então, ela está dizendo que, graças a isso, então tinha muita abundância em todos os sentidos, né? A vegetação, as frutas, os minerais, as joias, os oceanos plenos de riquezas, né? Tem as pérolas nos oceanos, tem, assim, essa natureza ela é muito abundante, né? Quando ela é abençoada pelos deuses, ela é extremamente rica e abundante. Então, isso, assim, nos mostra que a civilização moderna, ela podemos dizer que ela é, de certa forma, ateísta, porque ela acha que elas podem controlar, fazer o que eles querem, usando e manipulando os recursos da natureza. Então, isso daí mostra que não é verdade, que existe, por exemplo, né, vamos dar um exemplo prático, a gente usa o internet, né? Aqui a gente está usando a internet. Então, se a gente pensar que a gente pode manipular e fazer como quer, e é um grande erro, porque existe toda uma multinacional atrás, né, que está cuidando da rede da internet. Então, para a gente poder continuar usando a internet direitinho, a gente tem que pagar as contas, as taxas regularmente, né? Se a gente não paga na hora certa, eles cortam a internet ou dão multas. E é assim com a eletricidade, com a água, Sadesp, etc., todos os serviços do governo, né? Mesmo se eles têm uma agência privada. Então, a mesma coisa, esse planeta, ele é uma multinacional, multiverso, né? Tem uma multinacional atrás, tem os representantes das autoridades que cuidam, eles estão cuidando de todos os recursos naturais, o sol, a lua, a chuva, né, as montanhas, a vegetação, a água dos rios, a maré dos oceanos, né, as colheitas, tudo tem representantes do governo que estão aí encarregados de fazer com que tudo fique em harmonia para a gente ter sol quando precisa sol, do dia, noite tenha estrelas e lua no céu, para a gente poder dormir no escuro. Os oceanos têm maré, que não vão inundar as cidades. As montanhas têm pedras preciosas e minerais para a gente poder extrair e fazer todo tipo de máquinas, né, e assim, o que a gente precisa para as cidades, para poder carros, caminhões, enfim, né, relógios, poder ter aqueles minerais, né, tudo tem representantes que são os devas chamados semideuses, a palavra semideus quer dizer que eles não têm o poder completo do Deus Supremo, né, da pessoa suprema, mas eles já estão, se a gente quer falar de uma forma mais científica, existe o que se chama a escala de Kardashev, que foi um cientista russo, que ele analisou a ordem de avanço de civilizações que existem mais avançadas do que a nossa, e é uma escala assim, que progride até o nível Deus, que é o nível mais elevado, mais completo, né? A civilização nível Deus. Então, essa escala vai de 0 até 7. 7 seria o nível Deus, nível Vishnu, né? Os planetas, o reino de Deus, como se diz, que é perfeito, que é completo, né? A tecnologia mais perfeita, mais elevada. Os semideuses devas, como se diz em sânscrito, seria equivalente ao nível na escala de Kardashev 5, 6, por aí. Então, eles já são suficientemente avançados para poder ser encarregados da criação, dessa criação, né,
desse universo que tem, tudo funciona com leis matemáticas, né, a gravitação, o eletromagnetismo, tudo isso é controlado, né, ajustado às marés, o sol, a noite, o dia, tudo isso é controlado de forma química, física, científica, né? Então, existem pessoas encarregadas, estão nos postos, são postos, né? E elas são, podem ser mudados. Então, existe o diretor, né, da multinacional e existem os seus ministros, os seus encarregados, que vão tomar conta das diferentes cidades, estados, países no mundo, né? Então, pensar que não tem ninguém, que nós vamos controlar, vamos fazer como nós queremos, isso é por ignorância. E seria tipo uma anarquia, né? Cada um faz do jeito que quer. Isso traz muitos problemas, porque primeiro que as pessoas elas perdem, perdendo essa noção, essa consciência de uma autoridade superior, e que você está assim, largado a você mesmo, dá uma grande ansiedade, insegurança, pânico, medo do futuro, medo da morte, que eu vou ser depois, né? Depois da morte, onde é que eu vou? Porque não tem nada, né? Não tem quem está aí no controle, né? Dizendo o que eu vou fazer, onde é que eu vou. Isso traz anarquia, traz, enfim, muitos problemas, né? Depressão também, porque você diz, bom, então, se não tem nada, não tem mais nada depois, não tem ninguém em controle, qual o sentido de viver? Isso traz muitos problemas. Então, a beleza as religiões já tem um começo, né? Já tem dá uma segurança para as pessoas, porque a gente glorifica, louva o general, né? O diretor supremo da criação, que é Deus, né? Diferentes religiões com diferentes nomes, diferentes formas de entender o Supremo. E na cultura védica, ela é muito completa. Não é que ela é superior, porque se diz que Deus é é o mesmo, mas a forma de entender o Supremo, ele é muito completa, muito refinada. Então, Deus está aí, está lá, está e não está ao mesmo tempo, né? Como o presidente, ele está no seu gabinete, mas ele não aparece nas cidades, né? Ele está, tipo, preservado. E tem os encarregados, que são os devas, os semideuses. Então, existe uma hierarquia muito linda. E os brahmanas, os sacerdotes que fazem as cerimônias de fogo, cantam os mantras, eles contribuem para a harmonia dessa criação. Sem os brahmanas védicos, seria muito mais caótico, que os mantras que eles são entoados puramente por esses sacerdotes, esses brahmanas, têm um coração puro, né? Eles estão cheios de amor, de compaixão, eles estão livres do egocentrismo, da autoadoração, né? Da avareza. Existem ainda muitos na Índia, porque a civilização védica ela está muito perdida por causa da era de Kali, mas ela é preservada ainda na Índia e existem muitos brahmanas puros, de coração puro, que entoam esses mantras com pureza no coração, e eles vão, porque o som, quando você fala, quando a gente fala, o som, ele é transportado pelo Akash, pelo éter, e ele vai, tipo, contaminar ou purificar o ar, né? A atmosfera do planeta. Por exemplo, quando você fala alguma coisa, que seja uma crítica, uma fofoca, ou alguma coisa boa, ela vai influenciar as pessoas em volta, né? Não é às vezes que a gente se sente mal porque teve gente que falou mal, que criticou, que, sei lá, né, fazer fake news. E quando as pessoas falam mantras, orações com coração puro, transmitem conhecimento para ajudar a evoluir a humanidade, a gente se sente bem, dá paz, purifica, levam a frequência vibratória ao Sattva-guna, que é o modo da bondade. Então, os brahmanas védicos são extremamente necessários, extremamente benéficos à sociedade, né, ao planeta. Por isso que essas escolas
essas instituições do Vaishnavismo, como a ISKCON, como outras, a Seva, elas educam os seres humanos para se tornarem brahmanes, qualificados e puros de coração, para poder continuar e preservar essa cultura védica que é tão, tão benéfica. E graças a isso, como está dizendo esses versos, que, por exemplo, se diz, tá, um detalhe, quando nós entoamos o Mahamantra, está dito que o Mahamantra, né, são os nomes de Deus, não são diferentes de Krishna, né? O som, a vibração sonora do Mahamantra não é diferente de Krishna. Quer dizer, Krishna ali apareceu, ele pisou o solo desse planeta há 5.000 anos atrás. Então, essas pessoas foram extremamente afortunadas, mas nesse momento atual, Krishna, como pessoa, ele não apareceu no planeta, mas ele aparece através dos seus santos nomes. Isso foi previsto por Chaitanya Mahaprabhu há 500 anos atrás, quando ele começou esse movimento de Sankirtana, de propagação dos santos nomes de Deus em todas as cidades e vilarejos do mundo inteiro. Isso foi previsto nas escrituras védicas, que esses santos nomes eles seriam propagados em cada vila e vilarejo do mundo todo. E Swami Prabhupada, que foi o embaixador, né, de Chaitanya Mahaprabhu, ele cumpriu essa previsão, né, quando ele veio no Ocidente, em Nova York, no meio dos anos 60, né, ele cumpriu essa previsão. E ele começou esse movimento de Sankirtana no mundo todo, que se espalhou, né, como um vírus positivo, que não é um vírus. Então, nós estamos, na verdade, seguindo, né, continuando essa previsão, né, de Chaitanya Mahaprabhu, que dizia que quando você canta puramente os santos nomes, não são diferentes de Krishna. Então, por isso que, se mais e mais pessoas conseguirem se purificar e poder seguir uma vida mais sádvica, mais pura, mais benevolente, e poderem seguir esses preceitos tão benéficos, né, para a vida humana, para a sociedade, então o mundo vai se tornar mais próspero, a natureza vai ser mais abundante. Então, isso atua em todos os ramos, né, da vida. Então, é muito auspicioso seguir esse caminho da autorrealização através do cantar de mantras, controle da mente, aprender a comer, a se alimentar com não violência. Tudo isso são preceitos, adquirir conhecimento e realizar o conhecimento e trazer isso para os outros, que é pura compaixão, né? E através desses atos, você não só se está se purificando, como você está purificando todos em volta de você, a cidade, o bairro onde você mora, a cidade, e, em última instância, o país e o planeta todo, né? Porque, repetindo, cada vez que você fala alguma coisa, essa vibração sonora, ela se espalha no éter, no Akash, e ela vai influenciar os outros em sua volta, né? Então, por isso que se diz que, né, não assista muita televisão, não ouve muito as mídias sociais, porque isso vai te contaminar, não se fala assim? Porque é realmente, né, essa vibração do Akash, ela entra na gente, e sem perceber, não tem as publicidades subliminais para você comprar Coca-Cola, ou, sei lá, essas coisas, né, que vai entrando tanto, é subliminal, né, de propósito. Então, a gente tem que fazer isso, mensagem subliminal, mas nas energias que são positivas, que são cheias de luz, cheias de bem-aventurança e de luz mesmo, né? Que essa luz profunda, potente, ela vai aniquilar a escuridão das mentiras, das fake news, da ilusão, da ignorância. Então, quando você entoa uma mantra, ou você é sacerdotisa, ou você é sacerdotisa da sua família, dos seus amigos, que você ensina esse mantra, esse conhecimento,
você está fazendo um grande serviço à humanidade, pode crer. Porque é subliminal, né? Vai penetrando aos pouquinhos, né? Na rede neural da sociedade, subconsciente coletivo, e pouquinho a pouquinho vai ajudando a mudar. Menos gente depressiva, menos gente que vai se suicidar, menos gente em pânico, menos problemas entre os casais, entre os pais e os filhos. É bem pequenininho, né? Mas vai entrando como gotinhas, assim, subliminal. E querendo ser idealista, né? Se muita gente aderir a isso, então nós vamos ter uma sociedade melhor, mais pacífica, mais feliz, mais próspera, e é o que que todo mundo gostaria de ter, né? Mais saúde mental, física, em todos os níveis, né? Então, vamos colaborar, o que a gente pode, mesmo um pouquinho que a gente faz é subliminal. A gente está ajudando nessa direção, né, para o avanço da humanidade. Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.